Meus irmãos, nós estamos diante de uma pequena epístola de Paulo, não tão pequena assim, mas de uma epístola muito expressiva, muito importante. Nos últimos anos, ou pelo menos desde quando eu terminei o seminário e fui pastorear, muita coisa tem se dito sobre o que é verdadeiramente uma igreja saudável, ou quais são as marcas de uma igreja saudável. Um pastor batista norte-americano chamado Mark Dever escreveu um texto que acabou virando um referencial nesse assunto. E esse livro se chama 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Isso não quer dizer que só existem 9 marcas, né? Mas ele listou 9 características de uma igreja que demonstra ser saudável. E uma dessas características é a pregação. Existem várias outras, mas uma delas é a pregação. Nós vamos lidar justamente com esse tema agora pela manhã, sobre o poder da pregação, no que se refere à necessidade da igreja, para que ela seja uma igreja saudável. Uma igreja sem pregação é uma igreja que não está ouvindo a voz de Deus no culto público. A pregação não é algo descartável. Nós podemos ter um culto bíblico se nós não tivermos ventiladores. Nós podemos ter um culto bíblico se não tivermos assento. Nós podemos ter um culto bíblico se nós não tivermos um prédio. Mas nós não podemos ter um culto bíblico sem a pregação. A pregação é fundamental e é o ponto mais alto do culto. Por quê? Porque Deus cria todas as coisas. A história dos homens, a história do mundo começa com a fala de Deus. Deus fala e o mundo vem a existir. Deus fala e o mundo continua a existir. Deus sustenta o mundo por sua fala. Deus não cria apenas o mundo por meio de sua voz, por meio de sua fala, mas Ele também cria a igreja por meio de sua fala. Paulo fala isso em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a pregação. Então a igreja também vem à existência pela fala de Deus, o que nós chamamos em teologia de vox Dei, em latim, voz de Deus. Então a igreja precisa ouvir a voz de Deus. Uma confissão antiga, uma confissão de fé do período do século XVI da Reforma Protestante, a segunda confissão helvética, vai dizer que a pregação fiel das Escrituras é a voz de Deus para a igreja, é Deus falando verdadeiramente para a igreja. Então todas as vezes que a igreja ouve a palavra de Deus sendo exposta, aberta, explicada e aplicada, Deus está abertamente falando com o seu povo. Paulo vai nos ensinar sobre isso no que se refere à igreja de Tessalônica. Mas algumas coisas precisamos saber desta igreja. Então nós vamos lidar não apenas com os primeiros 5 versículos do capítulo 1, mas também vamos lidar com alguns versículos do capítulo 17 de Atos. E Paulo funda aquela igreja exatamente naquele período. Algumas curiosidades a respeito da igreja em Tessalônica. Paulo esteve ali mais ou menos entre 49 depois de Cristo a 50 depois de Cristo. Paulo esteve ali na sua segunda viagem missionária, ao que tudo indica, pregando naquela igreja, ou plantando aquela igreja. Paulo foi o pastor que plantou aquele trabalho. Ele foi à sinagoga judaica e durante 3 semanas expôs o evangelho entre judeus. A igreja na cidade de Tessalônica era composta por judeus e gentios. Então era um público híbrido do ponto de vista daquele período. Então Paulo começa o trabalho ali pregando em sinagogas. Onde ele chegava naquele mundo antigo, que tinha uma sinagoga, como ele era judeu, ele ia lá e anunciava o Cristo profetizado no Antigo Testamento. Aconteceu que houve um número de conversões interessantes naquele período ali em Tessalônica. E a igreja nasce, mas depois de 3 semanas, Paulo precisou sair da cidade por perseguição. Ele foi ameaçado de morte, então ele sai daquela cidade e a igreja fica ali, sozinha.
Interessante isso, né? A igreja fica ali sozinha, mas não estava sozinha. Deus estava com aquela igreja, não é? Deus, da mesma forma que levanta Paulo para plantar a igreja, também dá à igreja o seu espírito para que ela se mantenha firme, viva. E esta era uma igreja doutrinariamente saudável. Este é outro ponto de uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que ouve a pregação bíblica, mas uma igreja que aprende sobre a pregação, através da pregação, e se torna uma igreja doutrinariamente firme. Não teremos ou não temos igrejas saudáveis sem firmeza doutrinária. Não existe isso. Mas o que pode acontecer também é que uma igreja seja firme doutrinariamente, mas ela não seja saudável. Isso também pode acontecer. Vá comigo para Apocalipse. Nós vamos observar uma questão interessante em Apocalipse. Capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Os meus irmãos encontraram? Amém? Diz o texto: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Essa minha versão é a Nova Almeida atualizada, a NAA. Observe que Jesus está falando com a igreja de Éfeso, dizendo que ela não dava espaço para falsos mestres. Esta igreja foi fundada também por Paulo. Paulo pastoreou essa igreja durante 3 anos, um período longo para o trabalho dele de plantação. Paulo ordenou presbíteros. Vocês se lembram daquele caso de que ele se despede dos presbíteros em Mileto e dá exortações àqueles presbíteros para conduzirem o rebanho e faz advertências sobre o desvio doutrinário que poderia acontecer. Esta igreja foi pastoreada, segundo a tradição, também pelo apóstolo João. Por isso que ela é uma das cartas do Apocalipse. Alguns teólogos vão dizer que Pedro também possivelmente tenha pastoreado essa igreja. Mas parece-nos que já no final da vida de Paulo, na verdade, isso está registrado. Quem pastoreia aquela igreja é Timóteo. Então observe, Paulo, João, possivelmente Pedro, bote uma interrogação aí depois disso, Timóteo. Você acha que essa igreja teve bons pastores? Fantástico, não é? O time de pastores que passou por ali. Fantástico. 2 apóstolos que andaram com Jesus, Paulo, o grande apóstolo dos gentios, e o discípulo de Paulo, Timóteo, que foi um jovem pastor que chegou ali na casa dos 30 anos, que teve alguma dificuldade porque os mais velhos não queriam respeitar a sua autoridade, porque para os mais velhos da igreja a autoridade só estaria na idade e não na fidelidade ou na teologia de Timóteo. Então Timóteo pensou em desistir e por isso Paulo escreve a ele dizendo: não faça isso, milite como um bom soldado, milite como um lavrador, permaneça fiel. Sendo que esta igreja recebe muita boa teologia. E quando eu falo teologia aqui, eu estou falando de doutrina, certo, irmãos? Boa doutrina. Essa igreja foi bem doutrinada por esses homens. Eram homens renomados no seu tempo. E isso é reconhecido por Cristo aqui na carta escrita à igreja de Éfeso. Ela não suportava a falsa doutrina, ela não dava espaço para falsos apóstolos, ela expulsava do meio dela os maus obreiros, mas Jesus tem a dizer o seguinte, versículo 4:
Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Essa igreja era muito bem doutrinada, mas a doutrina só estava aqui, ó. Não estava aqui no coração. A igreja sabia a teologia, mas ela não vivia a teologia. Não era assim com a igreja de Tessalônica, irmãos. Aquela igreja, volte comigo para lá, era uma igreja muito bem doutrinada, firme teologicamente, mas uma igreja cheia de afeto, uma igreja amorosa, calorosa, uma igreja elogiada por Paulo. Para você ter uma ideia, quando nós lemos a carta aos Efésios, né, a epístola aos Efésios, nós não vamos observar muitas críticas àquela igreja. Alguns estudiosos vão dizer que aquela epístola possivelmente era uma epístola circular, e ela não era direcionada apenas para a igreja de Éfeso, mas para outras igrejas na Ásia Menor, assim como foi a carta aos Gálatas. Paulo escreve para as igrejas da Galácia do Sul. Então aquela epístola aos Gálatas não é para uma igreja, é para um conjunto de igrejas, e essas cartas eram lidas no culto. Com exceção de Efésios, que nós não observamos grandes críticas de Paulo, apesar de ter críticas à igreja. Paulo fala contra a imoralidade, Paulo fala contra a gritaria, contra baixarias, contra a linguagem obscena. Então parece que esses eram problemas no meio do povo de Deus. Tinha um crente falando bobagem, falando palavrão, e Paulo começa a repreender o povo, dizendo: isso não é a forma de um crente viver, isso não deve sair da boca de um crente. Mas quando nós lemos a primeira epístola aos Tessalonicenses, não há nenhuma crítica à igreja. Quando a gente lê a carta aos Coríntios, é difícil a gente contar quantas críticas Paulo faz, né? Porque são muitas. Os irmãos ficavam bêbados na hora antes do culto, né? Não esperavam uns aos outros para comer. Um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. Tinha um caso de incesto na igreja. Os irmãos não se controlavam na hora da manifestação dos dons. Era um desmantelo aquela igreja. Era difícil. Mas quando nós lemos 1 Tessalonicenses, são 5 capítulos, ele gasta 3 elogiando a igreja. 3 capítulos. Mais da metade da epístola ele elogia a igreja. É engraçado isso, irmãos, porque os crentes no nosso tempo têm dificuldade de elogiar, porque eles associam o elogio à idolatria, né? Vai elogiar uma pessoa: você tocou muito bem hoje, mas toda a honra e toda a glória seja dada apenas a Jesus. Não é para você, é para Jesus. Mas Paulo gasta muito tempo elogiando os irmãos, mas o elogio era porque esses irmãos estavam manifestando a glória de Deus naquele lugar, naquela região, Acaia e Macedônia, que é onde eles estavam. Esta igreja, possivelmente, ou esta carta, possivelmente, foi um dos primeiros livros do Novo Testamento, ao contrário do que nós imaginamos, né? Que é Mateus ou Marcos. Marcos possivelmente foi o primeiro evangelho, ou Mateus tenha sido o primeiro evangelho, mas parece-nos mais que Marcos foi o primeiro evangelho. Mas quando Paulo escreve esta epístola aqui, o evangelho de Marcos ainda não tinha sido publicado. Então esse livro possivelmente foi o primeiro. Depois dele, Gálatas. Por que nós podemos ter essa sugestão a respeito disso? Porque quando nós lemos o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós vamos perceber que Paulo faz advertências, ou melhor, faz recomendações ou responde dúvidas dos crentes a respeito da volta de Jesus e dos que morreram. Por quê? Isso é um sinal para nós de que essa é uma das primeiras epístolas e um dos primeiros livros. Porque os irmãos estavam ansiosos pela volta de Jesus, estavam apreensivos com o que iria acontecer com os que morreram. Eles já entendiam que os que estavam vivos seriam transformados, seriam levados, mas eles estavam preocupados com os que morreram. Então havia uma proximidade muito grande. Aqui nós estamos lidando com menos de 20 anos de Jesus ter sido assunto aos céus e Paulo ensinando essa igreja. É recente, né? Fazia menos de 2 décadas que Jesus não estava mais fisicamente entre o povo.
Então, a expectativa do seu retorno era muito grande. Isso é um indício de que esse tenha sido um dos primeiros livros do Novo Testamento. Em relação a Gálatas, é a posição de Paulo contra a judaização das igrejas. Tinha gente defendendo que os homens precisavam ser circuncidados. Então, esse embate entre o evangelho pregado aos gentios e a prática judaica acontecia no início da igreja, no Novo Testamento. Então, isso também indica que Paulo está lidando ali com os primeiros problemas no seu ministério. Quando nós observamos, então, como foi o trabalho de pregação de Paulo em Tessalônica, agora a gente vai lá para Atos 17, eu queria convidá-los para irmos para esse texto, do versículo 1 ao 9. Esse texto é importante para nós nos localizarmos a respeito do perfil da igreja de Tessalônica. Antes de nós lermos, a cidade de Tessalônica recebe esse nome como uma homenagem de Cassandro, a filha de Alexandre o Grande, que o antecedeu. Então a cidade recebe o nome como uma homenagem à filha dele, assim como Filipos também é uma homenagem a Filipe, né, que foi também um dos governantes do império. Então, quando nós observamos o contexto daquela cidade, economicamente era uma cidade abastada. Ela era uma cidade marítima. Então, o comércio era muito forte naquela cidade. Havia ali um calor comercial, havia capital girando na cidade, como também era um centro comercial a cidade de Éfeso, como também era um centro comercial a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era um centro oftalmológico. Por isso que o texto vai dizer: tu és cego. Cego. Porque aquela cidade era uma grande produtora de colírios. Então havia muita. A gente pensa no mundo antigo, a gente pensa que todo mundo vivia na miséria, né? Todo mundo vivia comendo calango, essas coisas lá. Passava uma lagartixa na rua, o povo pegava para comer. Não era assim, meu irmão. A coisa era muito avançada. Se nós pudéssemos voltar no tempo e visitar essas cidades, nós iríamos ficar verdadeiramente deslumbrados com a arquitetura, com tudo que acontecia. Para você ter uma ideia, na cidade de Éfeso tinha um templo que cabia mais de 3.000 pessoas. Não era um templo cristão, era um templo pagão, mas cabia mais de 3.000 pessoas. Imagina o tamanho disso. Quantas pessoas cabem aqui nesse templo? Umas 400, 500. Imagine aí um templo para 3.000. Então as cidades antigas tinham muito avanço em muitas áreas, né? Claro que eles não tinham carro, não tinham celular, não tinha o que a gente tem hoje, não tinha internet, mas havia muito avanço naquela época. E a cidade de Tessalônica era uma cidade comercialmente muito interessante. Mas vamos ler Atos 17. Verso 1: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, isso indica então que ele tinha essa prática, né? Foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus, dizia Paulo, que eu anuncio a vocês, é o Cristo. Observe uma palavra no versículo 3: expondo e demonstrando. Paulo estava com as Escrituras, ou mencionando as Escrituras, expondo. Isso quer dizer que ele estava explicando as Escrituras. Então, qual era o método de explicação? Qual era o método de pregação de Paulo? Era um método explicativo. Ele explicava e demonstrava. A ideia de demonstrar é que ele fazia uma ligação do que o Antigo Testamento estava dizendo, as Escrituras aqui mencionadas são o Antigo Testamento, com o que Jesus fez e ensinou. Então ele explicava lá e comprovava isso em relação a Cristo, em relação à mensagem apostólica do seu tempo. Então a mensagem de Paulo, segundo o capítulo 17 de Atos, era expositiva.
Ele explicava as Escrituras. O pregador não precisa fazer malabarismos, ele não precisa inventar a roda, ele só precisa dizer o que Deus disse, explicar o que Deus disse. A leitura da Escritura, a explicação da Escritura e a aplicação da Escritura, isso apenas é a pregação. Isso apenas é a pregação. Essa turma que está por aí dizendo, irmãos, desceu quentinho do céu agora o que eu vou dizer aqui. Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha uma festa, eu acho que era da União Auxiliadora, que o pregador disse, irmãos, Bíblia para pregar. A igreja toda devia levantar e ir embora. Toda. Ou senão dizer aquele camarada, desce daí meu filho, vá, desce. Porque a gente não quer ouvir você, a gente quer ouvir o que Deus tem a dizer. O povo de Deus deve desejar o que Deus tem a dizer, não o que o pregador tem a dizer. O pregador não está ali para impressionar o povo. O pregador não é uma celebridade, ele é um servo da palavra. Ele aponta para o Cordeiro, ele entende o que João disse e repete isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhem para ele. O pregador é apenas o jumento que leva o rei a entrar na cidade. Amém, meus irmãos? Se lembrem disso, todo pregador é um jumento que leva o rei nas costas para entrar na cidade. Quem olha para o jumento? Todo mundo olha para o rei. O importante é o rei, não é o jumento. O jumento chama a atenção de quem? Você já parou e ficou olhando o jumento? Meu amigo, que jumento bonito. Eu vou passar aqui 30 minutos olhando para esse jumento. Você não fica olhando para um jumento, a menos que você seja um criador de jumento. Porque o importante não é o jumento, o importante é o rei. Paulo ensinava a respeito deste rei, que ele era o Cristo. O conteúdo da pregação de Paulo era Cristo. Então era uma pregação cristocêntrica, não era uma pregação antropocêntrica. Antropos significa homem. A pregação de Paulo não tinha o homem no centro, mas tinha Cristo no centro. O pregador não está ali para falar dele, ele não está ali para falar dos seus feitos. Preguei em tal lugar, se converteu 1000 almas. Preguei em tal lugar, se converteu 500 almas. Se converteu 200 almas. Nunca se converte só uma, né? Sempre um número grande. Deus tem me usado em vários lugares, vários países, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Já viajei para tal lugar, pregando o evangelho. Não. O conteúdo da pregação. O conteúdo da pregação é Cristo. Somente Cristo. Ensinado por meio das Escrituras Sagradas. Esse era o teor da pregação de Paulo. E nós não devemos desejar outra coisa, irmãos. Devemos desejar as Escrituras, que elas sejam abertas e ensinadas. E a pregação é muito simples. A linguagem da pregação é muito simples. É uma linguagem para que as pessoas entendam. Deus está dizendo isso e isso e isso na sua palavra. E é isso que nós precisamos. O que nos sustenta não é peru. Peru a gente só come no Natal. O que nos sustenta é feijão e arroz, né, irmãos? O que nos sustenta é farinha, é salada, é carne. O que nos sustenta é o básico. E é isso que a igreja precisa, do básico. Mas qual é a grande crise do nosso tempo? Não tem o básico. Não tem o básico. E por isso que as igrejas estão no estado em que estão. Veja o versículo 4 de Atos 17. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Eles queriam dar cabo de Paulo e Silas, queriam tirá-los da cidade ou queriam afastá-los daquela cidade, porque a pregação causou um alvoroço. Pessoas começaram a conhecer Jesus e crer em Jesus. Observe aqui o método de Paulo: Escrituras abertas, explicação das Escrituras, demonstrando que Jesus é o Cristo. O anúncio. Você viu aqui Paulo dizer assim: Jesus, vem cá, vocês estão me ouvindo, Jesus quer ser o amigo de vocês.
Vocês querem ser amigos de Jesus? Jesus quer dar um abraço em vocês. Vocês querem um abraço de Jesus? Jesus está pedindo para que vocês aceitem Ele. Vocês querem aceitar Jesus? É isso que nós lemos aqui, irmãos. O Evangelho vai sendo apresentado não só em outros períodos, como no nosso, como algo bem fofinho, né? Palatável, digerível. Jesus quer ser seu amigo. Você quer? O que a criatura vai dizer? Quero. Jesus te ama. Aí o que o camarada diz? Obrigado. Coisa boa, ama todos nós. Ama todos nós. Jesus quer te dar um abraço. Jesus quer te fazer feliz. Criatura, Jesus quer te fazer feliz. Aceita Jesus como teu Salvador para tu ser feliz. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Porque muitas vezes quando cremos no Cristo, nós perdemos família, bens, esposa. Embora a vida vá, conosco Jesus está e nos dará seu reino, como escreveu Martinho Lutero em Castelo Forte. Muitas vezes crer em Jesus significa que nós vamos à falência, porque a forma que estávamos trabalhando com a nossa empresa era desonesta. Servir a Jesus muitas vezes significa que nós vamos ter que conviver com câncer no pâncreas, sabendo que amanhã ou depois, em poucos dias, nós vamos a óbito e estaremos com Ele na glória. Servir a Jesus é sabermos que nem sempre tudo vai estar em ordem na nossa vida, mas que Ele estará conosco em todos os momentos. Servir a Jesus é sabermos que pode vir uma pandemia e dizimar todos os nossos entes queridos, e nós continuarmos crendo no que a palavra diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem disse que quando nós cremos em Cristo a coisa se torna mais fácil? Quem disse? Mas muita gente está dizendo por aí isso. Muita gente está apresentando um evangelho que não é o evangelho. Muita gente vem para a igreja e começa a se decepcionar com a igreja, porque a expectativa daquela criatura não era uma igreja na terra, era uma igreja no céu. E começa a dizer, mas é porque eu vou para a igreja e tem gente que não fala comigo, tem gente com cara feia, tem gente que é chato, tem gente que uma hora era meu amigo, outra não é mais, então eu não vou mais por causa dessas pessoas, porque na igreja é para ser um lugar de amor, um lugar que todo mundo se ama, se abraça, se cheira, se beija e etc. Isso não é o evangelho. Eu quero ir para aquela igreja, porque naquela igreja, toda vez que o culto termina, é uma coisa assim tão maravilhosa, a gente começa a se abraçar, e é um negócio tão fantástico, e aquilo ali que de fato é o evangelho. De fato, a gente vai aprender à noite que a igreja de Tessalônica é uma igreja muito calorosa, mas isso era fruto da doutrina verdadeira. Da doutrina verdadeira. A igreja entendeu como devia viver à luz da doutrina verdadeira. Quando pessoas vêm para a igreja achando que aqui vão encontrar perfeição, sinto muito lhe dizer, você não vai encontrar perfeição aqui. Você não vai encontrar. Você vai saber de crentes que pecaram. Você vai saber de crentes que falaram o que não devia falar, que se comportaram de um jeito que não deveriam se comportar. E aí você pergunta, mas pastor, e Deus está num lugar desse? Tá. Ele está. Ele está. Deixa eu dizer uma coisa para você que fica calculando assim, não, a igreja tem tanto problema, é tanta coisa ruim, rapaz, que é melhor estar lá fora, é melhor estar no mundo do que dentro da igreja. Não é. Duas coisas que eu vou dizer a você, nunca mais se esqueça disso. A primeira é do trabalho de um pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor faz o que, irmãos? Dá a vida pelas ovelhas. Você sabe o trabalho do pastor naquele período do primeiro século como era? Não é como esses quadros que a gente vê, um gramado bem bonito, verdinho, as ovelhas tudo comendo, a coisa mais linda do mundo, bem fofinhas as ovelhas, bem limpinhas, né? E o trabalho do pastor era esse. Aí vai botar no aprisco, aí você imagina uma cercazinha branca, bem pintadinha, bonitinha, né, com um galpãozinho, as ovelhas iam para lá, ficava todo mundo lá. Aí no começo do dia, o pastor chegava, dava um assovio, fulana, aí vinha a ovelhinha, aí vinha outra ovelhinha. Não era assim não, irmãos. Um aprisco continha vários rebanhos.
Cada pastor conhecia o seu rebanho, e ele chamava as ovelhas pelo nome, ele conhecia cada uma delas, e elas vinham quando ele chamava. O cercado do aprisco era feito de pedra, era uma espécie de muro. Por isso que o texto vai dizer que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Lembra do texto de João 10? Mas quando o pastor percebia que a ovelha que ele chamou não veio, ele ia lá dentro do aprisco. Elas passaram a noite ali, aí ele vai lá. Aí você acha que ele pisa em quê quando ele entra no aprisco? Exatamente, excrementos. Quem fez aquilo? Quem foi que fez aquilo? As ovelhas, não foi? Não foi o pastor, né? Não foi o pastor. O pastor entra lá no lugar sujo do aprisco para cuidar da ovelha ferida. Você entende? Você entende o que é a vida da igreja? Quando nós olhamos lá para trás, para a arca de Noé, quantos dias Noé e sua família passou dentro daquela arca com aqueles bichos? Quantos dias? Se lembram? 40. Você acha que era cheiroso ali? Era limpinho? Não, né? Vamos. Eram vários pavimentos, irmãos, lembremos disso. A caatinga era grande. A igreja é como uma arca. Muitas vezes dentro fede, mas pior é lá fora no dilúvio. Pior é lá fora no dilúvio, onde Deus está julgando tudo e acabando com tudo. É mais seguro dentro da arca, porque é aqui que Deus trata pecadores. É aqui que Deus trata a gente com a língua solta. É aqui que Deus trata a gente com o coração irado, ferido, magoado, e que quer magoar as outras pessoas para se vingar. É aqui que Deus ergue pessoas destruídas, abatidas pelo abandono, pela enfermidade. É aqui que Deus cuida dessas pessoas feridas. É a igreja que Deus escolheu. O vaso que Deus escolheu é a igreja para colocar o seu espírito. Por isso que Paulo vai dizer que a riqueza está no que está dentro do vaso, que é o espírito. O trabalho de Paulo de pregação para a igreja de Tessalônica foi um trabalho importantíssimo. Agora vá comigo lá para a primeira epístola. Versículo 1. Esta carta é uma riqueza, irmãos. Aqui, a partir do verso 1, nós vamos observar marcas de uma igreja saudável. Mas a primeira coisa que nós vamos entender aqui é o seguinte: Paulo, Silvano, que era uma forma latinizada do nome de Silas. Silas foi o que esteve com ele lá, vocês se lembram? Silas conhecia essa igreja. E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. O que é que diz agora? Como é que diz aí a versão de vocês? Em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja era uma igreja local. Ela estava numa cidade. Qual era a cidade? Tessalônica. Mas ela estava posicionada espiritualmente em Deus. Em Deus. Esse era o lugar espiritual da igreja, em Deus. A igreja está posicionada geograficamente aqui em Cupira, mas espiritualmente ela está em Deus. Esse é o lugar da igreja, o lugar espiritual da igreja, em Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós estamos assegurados. Isso aqui é muito significativo, porque quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a igreja estava debaixo de perseguição severa. Por isso que ele saiu fugido antes. Ao que tudo indica, ele escreve essa epístola pouco tempo depois de ter saído da cidade, porque ele estava recebendo acusações agora.
Havia um grupo de judaizantes ali, possivelmente, e de falsos mestres, talvez gnósticos, que estivessem ali, estavam dizendo que Paulo tinha ido para Tessalônica apenas para ganhar dinheiro do povo, apenas para se sobrepor ao povo, aproveitar-se do povo. Então ele escreve a epístola para dar resposta a isso. Observe o capítulo 2, vire sua página e veja o versículo 5 do capítulo 2. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Mais abaixo, ele vai dizer que também como um pai que ensina os seus filhos. Então o que é que Paulo disse aqui? Respondendo àquela acusação que ele queria tomar proveito do povo de Tessalônica. Ele disse: eu não bajulei ninguém, porque a bajulação sempre tem um preço. Ninguém bajula sem querer algo em troca. Ninguém bajula, não é? Não existe almoço grátis. A bajulação é diferente do elogio, porque a bajulação ela tem uma intenção de retorno. Eu vou dar esse tipo de elogio para ter algum retorno futuramente ou em breve tempo. O elogio é um reconhecimento do que aquela pessoa é em Deus para a sua vida. Para a sua vida, não é? Eu aprendi uma frase no seminário que era meio bruta assim, mas realmente me levou a pensar sobre isso vários anos depois. Acho que foi Martinho Lutero que disse, quando terminou um culto, que o irmão foi falar com ele, ele disse: pastor, o sermão foi muito bom, foi uma bênção. Ele disse: Satanás já me disse. Aí é bruto, viu? E precisa disso, é? Quando um irmão diz: pastor, o sermão foi uma bênção, ele está dizendo: Deus usou você para falar comigo, pastor. Não é pecado. Não é pecado. Paulo está nos ensinando exatamente isso aqui, porque ele está elogiando os crentes de Tessalônica. Ele diz: vocês são uma bênção, irmãos. Vocês são uma bênção. E isso faz parte da comunhão da igreja. Não é o falso elogio, não é? Não é o falso elogio. Observe o que ele vai dizer agora. Ele saúda no versículo 1, né? Mas veja o verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Veja, irmãos, fazendo menção de vocês em nossas orações, sem cessar. O que é que Paulo está dizendo? Irmãos, toda vez que eu vou orar, eu digo: Senhor, muito obrigado pelos irmãos de Tessalônica. Esses irmãos são uma bênção. Eles são uma igreja exemplar para toda a região da Acaia e Macedônia. O testemunho deles extrapola a cidade, a região, a macro-região toda tem ouvido falar dessa igreja, pela fidelidade dessa igreja. O que é que nós aprendemos com isso? Que deve ser assim também conosco, né? A igreja de Caruaru, a igreja de Cupira, as demais igrejas devem ser conhecidas pela sua fidelidade ao Evangelho e pelo seu comprometimento com a comunhão e pelo seu comprometimento na divulgação da palavra de Deus na sua região. Nós não somos responsáveis pela igreja que está ou pelo povo que está no Canadá. Nós somos responsáveis por nossa região. O que é que a nossa região tem dito a respeito da igreja? A primeira igreja que eu fui pastorear, eu comecei a fazer um trabalho de evangelismo em torno da igreja. Eu morava perto da igreja, quase do lado. E eu comecei a ouvir assim dos vizinhos: ah, o senhor é o pastor dessa igreja congregacional, né? Essa igreja de crente que não paga, né? O senhor já soube da história que teve aí de uma briga e os crentes saíram na tapa aí dentro? Eu disse: como é?
E ninguém tinha me dito. Pastor, coitado, quando chega na igreja ninguém diz nada. O povo é estratégico às vezes. Não, deixa ele ver. Deixa ele ver. Eu acho melhor assim também, porque quando o povo vem, olha, pastor, vem cá, eu quero lhe contar como é aqui. Eu disse, não me diga não. Deixa que eu vou vendo. Para que eu não tenha nenhum problema cardíaco, então eu vou vendo aos poucos, né? E à medida que for chegando eu vou tratando. Mas ninguém tinha me dito nada. Ninguém tinha me dito nada. E essa era a fama da igreja, no entorno. Ah, essa igreja, aquela igreja que ficava até 11 horas da noite fazendo uma zoada aí, né? O povo gritando histericamente aí. Eu disse, misericórdia, Jesus amado, o que é que eu vou fazer aqui? Tem misericórdia de mim. E começamos a trabalhar isso, né? Com a igreja e com o bairro. Era numa comunidade carente, sem calçamento, sem esgoto a céu aberto, crianças envolvidas no tráfico de droga. E à medida que eu ia ensinando a igreja, eu ia evangelizando, as duas coisas, né? Porque Deus não mandou a gente escolher. Deus disse, faça a coisa acontecer. Essa ideia de que não, primeiro eu preciso organizar dentro para depois eu ir para fora. Bom, o povo sempre vai ser pecador, então não tem como organizar totalmente dentro, né? Então, à medida que você vai ensinando dentro da igreja, você vai ensinando fora da igreja, e os que vão chegando de fora já vão aprendendo certo, e a igreja vai sendo revitalizada por meio do ensino e da pregação. É assim a dinâmica do Espírito Santo. Então a coisa começou a mudar de configuração. Pessoas começaram a se converter ali naquele bairro, e a igreja começou a sofrer uma transformação por meio das pessoas que estavam chegando e servindo. E os antigos foram sendo transformados também. E agora aquela igreja era conhecida como a igreja dos crentes. Como a igreja dos crentes. A igreja de Tessalônica não passou por essa transformação, porque ela já nasceu saudável e permaneceu saudável. Quando Paulo vai dizer aqui no versículo seguinte agora, versículo 3, o texto vai dizer, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, de três coisas, irmãos, veja só. Veja que características Paulo dá a essa igreja. Primeira coisa, operosidade da vossa fé. Paulo está dizendo assim, em outras palavras, a fé de vocês não é morta, ela não é imóvel, ela é uma fé que nos move a servir. A pregação faz isso na igreja, irmãos. A pregação fiel empurra o povo ao serviço de Deus. E o povo começa a se dispor. Se dispor. É engraçado no contexto de igreja, né? Porque tem às vezes uns irmãos que procuram um pastor e dizem assim, olha pastor, eu não quero trabalhar na igreja mais não. Para mim já deu. O povo é muito complicado. Eita, povo complicado. Olha, pastor, eu vou ficar só no banco. Agora imagine se o pastor olhasse para essa criatura e dissesse, eu concordo. Realmente não dá mais não. Nem eu aguento. Sabe de uma coisa? Eu vou me embora. Como é que esse crente ia reagir? Não, pastor, faço não. Por quê? Porque eu sou o pastor. Eu digo, oxe, e eu sou super-homem? E quem disse que será fácil? Quem prometeu que seria fácil? A quem nós estamos servindo em primeiro lugar? A Deus ou aos homens? Deus é o Senhor da obra. Deus é o Senhor da igreja. E Ele nos chama para servirmos a Ele na igreja. O serviço é a Ele, somente a Ele. Paulo nos ensina aqui que esta igreja era operosa. Se você deseja aprender mais o Evangelho, se você tem realmente esse desejo, Senhor, me ensine mais a Tua palavra, é impossível que você aprenda verdadeiramente o genuíno Evangelho e você não seja movido ao trabalho, ao Mestre. É impossível.
Se você tem aprendido, mas não tem sido movido ao trabalho, você não aprendeu. É assim. Você vai fazer um curso técnico. Você faz lá o seu curso, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá. Terminou o curso. Aí, um professor seu diz assim: venha trabalhar comigo na minha empresa. Você fez o curso? Tá certo. Você vai empolgado para a empresa. Chega lá, você começa o seu primeiro dia de trabalho. Aí você olha para o chefe e diz assim: eu não sei nada aqui. Mas você não fez o curso? Fiz, mas eu não aprendi nada. O que é que o chefe vai dizer? Volte para lá, estude direito e aprenda. Na igreja é assim também. Tenhamos cuidado, irmãos, para nós não virarmos consumidores de pregação. A nossa cultura evangélica agora está assim. O irmão escuta a pregação na igreja, escuta Augusto Nicodemos no carro, Hernando Dias Lopes antes de dormir, fala o devocional um outro pregador, Paulo Júnior, mas a vida dele não muda nada. Ele passa o dia todo ouvindo pregação, mas não muda nada. O coração continua mesquinho, continua avarento, continua tratando mal a mulher. Até o cachorro foge dele, com medo. Está ouvindo muita pregação, conhece os grandes pregadores do Brasil, mas o evangelho não está naquele coração não. Não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Tiago vai dizer: seremos então semelhante àquele que vai no espelho ver sua face e vai embora, se esquece o que viu e volta de novo para olhar. Operosidade da fé. A igreja que ouviu o evangelho e agora aplica o evangelho. Segunda coisa que Paulo vai dizer como característica dessa igreja, uma igreja saudável: amor abnegado. É assim que tem na sua Bíblia? Amor abnegado. É assim que tem aí? Isso quer dizer dedicado. Um amor dedicado. Dedicado à comunidade, dedicado à família, dedicado às coisas de Deus. É uma fé que me move a trabalhar, mas é um amor dedicado também. Sabe por quê, irmãos? Porque é possível até nós sermos muito envolvidos com o trabalho, muito envolvidos, mas não amarmos com dedicação. É possível nós sermos muito envolvidos com as nossas famílias, mas não amarmos com dedicação. É possível nós sermos muito envolvidos com a obra do ministério. Você está no ensaio do coral, na reunião das mulheres, você dá aula na escola dominical, você faz programação com os adolescentes, mas seu coração pode não amar essas coisas. Você pode estar ali simplesmente dizendo: estou fazendo enquanto não aparece ninguém. Quando não aparecer ninguém, eu digo tchau. Está trabalhando ou não está? Está, né? Mas o amor é dedicado? Mesma coisa, você está num emprego e você trabalha direitinho, você chega na hora, sai na hora, faz o seu trabalho, mas você passa todo dia pedindo a Deus para sair daquele lugar, né? Senhor, me tire daqui, eu não aguento ficar aqui nesse lugar não. Eita, lugar ruim. Ou aquele ali, acaba ruim, um inferno na minha vida. Aquele outro ali, isso é um peso na minha consciência. Meu Deus, me tire daqui, não quero ficar aqui não. Aí a mão começa a suar, você tem crise de ansiedade, coração. Quando você se lembra, no domingo acabou o culto de noite, você vai trabalhar na segunda-feira, você já tem taquicardia, ataque de ansiedade, você começa a ter. Eu não quero voltar para ali não, meu Deus, eu quero voltar não para ali não. Satanás está naquele lugar, não quero não voltar para ali não. Você está trabalhando, mas seu coração não está ali. Por várias razões, né? Nós não estamos julgando aqui as razões, mas por várias razões pode acontecer de você estar muito dedicado a uma coisa, fazendo aquela coisa, mas o amor não ser dedicado. Seu amor é dedicado a Deus. Quando nós dizemos assim:
Te amo, Senhor. Isso tem várias implicações, viu, irmãos? Várias. Se lembre, o mestre chegou para aquele discípulo e disse: você me ama? Você se lembra do que ele respondeu? Sim, Senhor. Você se lembra da resposta de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. O amor a Cristo sempre tem que ter uma implicação de serviço. Senhor, eu te amo, mas eu não quero me envolver com nada. A igreja é a família de Deus. Paulo fala isso, né? A igreja é a família de Deus. Imagina se você chegasse na sua casa e você ouvisse seu cônjuge dizendo assim: senta aqui todo mundo. Senta aqui, tem um negócio para dizer a vocês. Todo mundo se senta lá na sala. E aí o pai da família diz assim: eu amo demais vocês. Eu amo demais vocês. E ele começou a chorar: eu amo demais vocês. Agora eu tenho um amor tão grande por vocês que não cabe dentro de mim, não. Eu amo muito. Agora eu não vou trabalhar mais, não. Eu não quero não sustentar vocês, não. E eu vou me embora dessa casa, que eu não quero ficar perto de vocês, não. Agora eu amo muito vocês. O que é que você responderia? Tá ficando doida? Perdesse o juízo, foi? Porque o amor sempre demonstrará cuidado, serviço. Sempre. Não é? Sempre haverá uma demonstração de amor quando há uma demonstração de serviço. Imagine só, meu irmão. Você tem um bebezinho em casa e tem um menino de 1 ano, outro de 3 e outro de 5. 4 filhos. Você passa o dia trabalhando muito para sustentar sua família. E sua esposa também passa o dia trabalhando muito para cuidar daquela casa com aquele menino. E quando você chega, cansado, com fome, querendo tomar um banho, você entra na sala, a sala está de cabeça para baixo. É papel no chão, é brinquedo. Se você já teve a experiência de pisar num Lego, você vê o inferno de perto, né? Com aquele negócio entrando no seu pé assim. Uma bagunça do mundo inteiro na sua casa. Você chega na cozinha, tá a pia em cima, no teto, e você olha para a mulher está assim. Aí você pergunta: tem o que para comer? Aí ela faz: boa pergunta. Esse menino hoje não me dera descanso, não. E ela começa a contar. O do meio adoeceu e tal, estava com dor de barriga, com febre. E aquela mulher passou o dia todinho numa tribulação do tamanho do mundo naquela casa. E aí aquele homem, servo de Deus, diz assim: as crianças já estão dormindo, todas estão dormindo. Estão, certo? Vá deitar ali, meu filho. Deite na cama ali. Daqui a pouco eu lhe chamo. Esse homem arruma a sala, arruma os quartos, lava os pratos, arruma a cozinha. As irmãs estão dando glória a Deus, viu? Escuta o final da história, ué. Depois dessa vai ficar complicado para os homens, não vai não, aqui na igreja. Esse homem prepara um cuscuzinho, né? Coisa muito sofisticada não, porque o cabo já está cansado do trabalho e da arrumação. Mas ele faz alguma coisa ali, vai lá no quarto e diz: minha filha, vamos comer. E ela levanta e vê aquela casa toda arrumada. As irmãs fariam o que quando visse isso? Chorava não? Chorava? Porque aquilo é uma demonstração de amor muito grande, né? De cuidado.
Porque a mulher vai olhar assim: rapaz, esse camarada passou o dia trabalhando no sol, na rua, morto, querendo descansar, e ele tirou força de onde não tinha para cuidar da gente. Qual é a resposta dessa mulher para esse homem a partir de então? Qual é a resposta dela? Não é só o obrigado, o abraço, o beijo, o cheiro e a lágrima. A resposta dela é a seguinte, irmãos: eu tenho que cuidar melhor desse homem. Rapaz, Deus me deu que bênção. Que bênção. Então o que é que essa mulher faz? Serve mais. Não com peso, não com peso. Com muita alegria no coração. Vamos lá para a aplicação agora? Contei a história, agora a aplicação. Ele veio, entrou na nossa bagunça, a nossa vida toda bagunçada, desceu do mais alto dos céus, morreu numa cruz, ressuscitou dos mortos para arrumar toda a nossa casa, colocou a comida na mesa e disse: eu sou o pão da vida, e disse: eu sou a água da vida. O texto de Paulo vai dizer que ele dá a sua vida pela sua esposa e dela cuida. Então, diante de todo esse fato redentor do que Cristo fez, entrando na nossa bagunça e na nossa desorganização, porque a gente não consegue dar conta da vida, e Ele arruma tudo, e o que é que a gente faz agora? Não tem outra coisa a fazer, irmãos. Não tem como a gente retribuir de outro jeito. Tem. Deus lhe abençoa, lhe abençoa, lhe abençoa. Você já pensou assim: rapaz, como é que eu vou? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu sei que o meu serviço não é suficiente, mas é a única coisa que eu posso fazer. Então, por isso que eu disse lá atrás que a graça de Deus, ela nos move para o serviço. A fé é operosa e o amor é dedicado pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No verso ainda, Paulo nos fala da firmeza da esperança que aquele povo tinha em Cristo Jesus. Firmeza da esperança. Esta palavra esperança está relacionada à volta de Jesus, ao retorno, ao estabelecimento do seu reino eterno, sem interrupção. Veja que coisa, irmãos. Aquela igreja tinha uma esperança firmada no retorno de Jesus. Ele voltará. Aquele povo cria nisso verdadeiramente. Ele voltará. Então, se eu creio nisso verdadeiramente, o que me resta aqui ainda? Fé operosa e amor dedicado. Deus não me pede para que eu ame menos minha igreja, menos minha mulher, menos meus filhos, menos meu trabalho. Nem pede isso a você. O que Deus exige de mim é: me ame acima de tudo. De tudo. Me deseje acima de tudo. Entenda que eu sou a presença mais importante da sua vida. E ame muito o resto das coisas que eu lhe dei. Mas não mais do que eu. Não mais do que eu. Deus quer que você ame muito seu filho, muito seu marido, muito sua casa, tudo que Ele lhe deu, contanto que isso não se torne um ídolo, né, para você. Mas Ele deve ser o objeto primeiro do seu amor. Aquele povo tinha muita esperança de que Jesus ia voltar. Então a conclusão era o seguinte: se a gente quer viver com Ele para sempre na glória, no estado perfeito, precisamos aprender a servir mais aqui, porque lá a gente vai servir mais. Precisamos aprender a amar mais aqui, porque lá a gente vai amar mais. Obviamente que lá não tem pecado e a gente não vai ter as dificuldades de relacionamento que a gente tinha na terra. Mas se lá o amor vai ser abundante, não haverá mais ódio, não haverá mais raiva. Imagine só, você está no céu, ninguém vai fazer mais raiva em você. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Menino não vai mais desobedecer? Marido não vai mais deixar a toalha na cama? Não vai ser uma bênção. Mas eu tenho que treinar esse amor dedicado hoje. Saiu de casa
arengado, volte para casa com um abraço. Um abraço. A irmã saiu de casa ouvindo um desaforo do marido. Termine de preparar o almoço e bote no prato para ele. Diga: tome, meu filho. Tome. Ontem mandaram um vídeo para mim. A esposa botou o prato do marido, foi a comida que ele gosta, né? E foi dar a ele, né? Tome. Aí ele disse: que é isso, mulher? Você comer. É a minha comida favorita, né? Ela disse: tome, coma. Ele disse: o que foi que eu fiz? Ela disse: não fez nada, coma. Aí o homem começou a chorar. Pelo amor de Deus, mulher, me diga o que eu fiz. Me perdoe. Ela disse: perdoar por quê? Ele disse: eu não sei. Mas me perdoe. Para você estar fazendo isso por mim, eu fiz. O que é que tem nessa comida? Botasse o que nessa comida? Será que o cabo era desconfiado ou não? Da brabeza da mulher. Responda às ofensas amando. Responda a falta de retorno do outro lado, que você acha muito ruim, dedicando-se, amando, com sinceridade, não apenas esperando algo em troca, mas com sinceridade. A fé é operosa, o amor é dedicado. Por quê? Porque Jesus voltará. Para a gente ir para o final, irmãos, versos 4 e 5. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Interessante, né? Paulo está dizendo: a vinda do Evangelho para vocês não foi apenas um discurso, foi uma operação, uma manifestação da graça de Deus no meio do povo. Aí quando você lê assim, poder, nós somos tentados a imaginar, porque quando nós lemos o Novo Testamento, né, somos tentados a imaginar milagres, né? Então Deus operou milagres em Tessalônica, não temos registros, né? Não temos registros de milagres na pregação de Paulo em Tessalônica. Ninguém passou a ver quando antes era cego. Ninguém passou a andar quando antes era paralítico. Não teve nenhum morto ressuscitado ali naquela pregação. E o que é que Paulo está falando? Que o Evangelho não foi pregado apenas por palavras, mas por poder. Deus operou, transformando o coração do povo. E o povo sabia disso. Irmãos, eu vou finalizar dizendo isso. Primeiro, que a pregação de Paulo era cheia de convicção. Segundo, que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo e pregava movido por esse Espírito Santo. Terceiro, o conhecimento bíblico de Paulo, conhecimento avançado e profundo, não era uma contradição ao poder do Espírito Santo. Não era. Os crentes do nosso tempo têm que parar de imaginar que uma igreja mais bíblica, mais doutrinária, com maior conhecimento teológico, vai ser uma igreja fria. Não é assim. Quanto mais conhecermos ao Senhor, mais fervoroso será o nosso espírito. Só se estivermos conhecendo de modo errado, esfriaremos. Mas todo o conhecimento de Deus nos coloca de joelhos e nos leva à adoração. Todo o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a uma vida de adoração mais profunda. Paulo está dizendo aqui que a manifestação desse poder do Evangelho na vida dos Tessalonicenses também se deu pela forma que ele não só pregava, mas vivia com o povo. É muito bom quando nós escutamos grandes pregadores. Eu gosto. Vocês gostam? É uma bênção ver Deus usando eles. Mas os grandes pregadores que estão na internet não são os que pastoreiam a nossa alma. Não é ele que visita a minha casa quando eu estou de luto. Não é ele que liga para mim
Você está melhor, minha irmã, está melhor, meu irmão. Não é ele que me aconselha quando meu filho adolescente não quer mais vir para a igreja. Aquela igreja aprendeu a ser amorosa porque o pastor dela era amoroso. Paulo diz: eu, como uma mãe que acaricia os filhos, tive carinho por vós. Como um pai que corrige os filhos e aconselha, eu corrigi vocês e aconselhei. E assim ele estava fazendo de novo quando escreveu a epístola. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que tem pregação bíblica, é uma igreja que tem pastoreio bíblico. Pastoreio bíblico. Amém, irmãos? Vamos orar?